Entrevista. Nós vamos tentar um contato agora com o Dr. Chab El-Khoury, tá aí já. Vamos ver, eu acho que já mandei para vocês aí, porque eu quero conversar com ele sobre essa questão do mapa. Nós estamos aqui diante, o Estado já divulgou aqui o mapa, é a 23ª edição do mapa de risco Covid-19, mostrando o seguinte, que a situação da pandemia se encontra em alto risco, vermelho, em todo o estado do Rio de Janeiro. Nas regiões centro-sul, tem até um mapinha aí, Júlio, que eu te mandei, na região litorânea e metropolitana 1, estão classificadas com, assim, risco muito alto, que é a bandeira roxa. Você confere aí no vídeo, olha. E no norte e noroeste do estado do Rio estão sendo, assim, descritos no mapa com alto risco, bandeira vermelha. E a região serrana apresenta risco moderado, bandeira laranja. Esse levantamento, ele é uma comparação com a semana epidemiológica, entre a semana epidemiológica 10, que é agora, que vai de 7 a 13 de março, na verdade, né? Vai de 7 a 13 de março, com a semana 8, que compreende o período que vai de 21 a 27 de fevereiro deste ano. Então, olha aí, ó, foi até o dia 3 de março, dia 7 a 3 de março, esse mapa, e em comparação com a semana que vai de 21 a 27 de fevereiro deste ano. Eu já estou com o Dr. Chab aí na linha. Dr. Chab El-Khoury, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. É um prazer falar com vocês. Dr. Chab, prazer todo nosso. Dr. Chab, nós estamos em situação completamente grave no estado do Rio de Janeiro todo, em todos os municípios, especialmente aqui na região norte, noroeste do estado do Rio de Janeiro, região aqui também dos Lagos, cidade de Macaé, em que os municípios estão em bandeira vermelha, com UTIs lotadas. Situação nessa segunda-feira, ela permanece nesse estágio, Dr. Chab? Roberto, é uma situação que eu nunca imaginei como médico vivenciar hoje na nossa prática clínica, né? Eu trabalho como médico em Macaé, numa UTI que eu coordeno, uma UTI neonatal, e trabalho em Campos aqui na gestão. E eu estou vendo as duas cidades caminhando para o colapso, né? Campos num colapso. Ontem eu vi um movimento em Macaé acontecendo muito próximo a isso, a falta dos leitos, unidades de pronto atendimento se transformando em unidades Covid, a falta de leitos clínicos. Então o que me preocupa muito não é só a falta do leito, né? É você ter uma fila de espera gigantesca em Campos com 33 pessoas, e isso impacta no cuidado, a falta dos medicamentos, que o Brasil hoje vive um colapso. E isso tudo foi anunciado, né? A gente hoje está comemorando um ano de uma triste catástrofe, né, que é essa pandemia, e o Brasil, né, tendo os piores momentos dessa pandemia, com recordes diários de mortes. E o que nos resta hoje, Roberto, o que nos sobra hoje são duas únicas alternativas: trabalhar a consciência da população para a necessidade do distanciamento social, porque a gente não pode mais deixar a contaminação desenfreada, e vacinar. Essas são as duas únicas alternativas, senão vai morrer gente todo dia em grande quantidade. Dr. Chab, nós estamos aí num processo já de vacinação, ainda aquém do que necessitamos, mas as vacinas elas estão chegando, começaram a chegar, e esse processo ele está contínuo, ele tem uma continuidade. Nós não estamos interrompendo o processo de vacinação nas cidades, pelo menos eu tenho observado isso. O senhor avalia que essa situação grave, com essa vacinação, ela tende a minorar ou se atenuar a partir de que período? Se é possível avaliar isso? Olha, se você perguntar para o gestor público Charbel, eu vou te responder sim. À medida que a gente vai avançando com a vacinação, a gente vai reduzindo, porque isso aconteceu no mundo todo, Roberto. Você vê, a vacinação começou em Israel e reduziu 80% a internação de idoso, lá na Inglaterra. Isso aconteceu em vários lugares do mundo, né, com a vacinação da Pfizer, a AstraZeneca também. Mas quando você analisa do ponto de vista virológico, o tempo que está passando e essas cepas virais se acumulando, variantes e variantes, eu temo uma catástrofe. Qual é o que eu temo? Muito tempo de variante na cidade, no Brasil,
vai se transformar em novas cepas mais mortais que podem fugir ao controle da vacina. Então, a velocidade da vacinação, ela tem um impacto positivo na gente evitar essas cepas novas que vão aparecer. Olha, eu estou conversando com o Dr. Chab Elcuri, ele é subsecretário de Vigilância e Saúde na cidade de Campos, também médico na cidade de Macaé. Dr. Chab, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte que ele me manda aqui pelo WhatsApp, até meu WhatsApp aqui, pessoal. Ele faz o seguinte, que o pai dele já foi vacinado, tomou a primeira dose da vacina e já está programada a segunda dose. Mas ele quer saber o seguinte, se nesse intervalo, se o pai dele corre risco de ser infectado ou se o pai dele está protegido contra o vírus. Olha, Roberto, é uma pergunta muito boa. A primeira dose não confere uma proteção máxima da doença. Então, enquanto a gente estiver com a primeira dose apenas, nós temos que redobrar os cuidados, porque a primeira dose ela é apenas uma dose de estímulo inicial ao sistema imune, né? E ela não confere a proteção que os estudos mostram. Por exemplo, Coronavac, quando você tem aqueles dados que ela coloca lá, 100% para internação em CTI, 70% para não ter doença leve e 50% para ter ou não ter, esse dado são para 2 doses, não é para uma dose só. Então a gente já viu pessoas com uma dose só irem ficar no CTI entubadas. Então uma dose não significa dizer que você tem que tirar a máscara e ir para a rua. Não funciona assim, tá? Tem que ter as duas. Olha, agora o João Carlos também, deixa eu ver de onde ele é aqui. Ele está dizendo aqui que ele é do Parque Aurora, cidade de Campos. Olha, ele está perguntando o seguinte, se o município de Campos vai vacinar durante os finais de semana também, se tem previsão de começar a ter essas vacinações nos finais de semana. Meu jovem, começamos anteontem, sábado e domingo passados. Então já está vacinando, né, finais de semana. 4 a 5 mil pessoas no final de semana já. Olha, então uma boa notícia, viu, João Carlos? Ele é do Parque Aurora, então está respondida aí a sua pergunta. Ô, doutor Chab, uma outra questão também, o senhor deve ter observado, são essas cenas nos finais de semana, apesar de ter barreiras sanitárias na maior parte das cidades, principalmente região dos lagos. Nós vimos ali muita gente se locomovendo com destino à região dos lagos, filas de carro, nós vamos exibir daqui a pouco aqui. Isso tem reflexo, na verdade, em todas as cidades, porque é o cara de Campos que está indo para lá, está voltando, é o cara que está saindo do Rio, então isso acaba refletindo em todas as outras cidades, né? Essa aglomeração de pessoas, essa concentração de pessoas nesse feriadão, né? Roberto, você é um jornalista extremamente experiente e você sabe o quanto que a gente está estupefato com tudo que a gente está vendo hoje, né? Para a gente ver o prefeito de Cabo Frio fazer um vídeo e pedir para as pessoas não virem para Cabo Frio, eu acho que isso é quase um apocalipse, né, Roberto? É uma cidade turística em que os prefeitos convocam as pessoas a visitarem a cidade e pedirem para não vir porque a cidade está em colapso. A cidade teve que abrir leitos de emergência. Teve uma reunião do gabinete de crise em Cabo Frio em que o médico do hospital particular da cidade, o maior hospital particular da cidade, falou: olha, eu só tenho kit de intubação até domingo. A partir de segunda as pessoas vão acordar. E eu não sei o que vai fazer. Olha o nível que nós chegamos no Brasil, em que a gente não tem material de trabalho. E aí a gente se lembra, muitas vezes, de situações que a gente já passou, né? E fica pensando assim, eu vivi para ver isso, né? Ver o colapso chegar, não só o colapso da falta do leito, mas o leito e os medicamentos e tudo mais. Então, é preciso agora o esforço coletivo do governo federal, estadual e municípios, porque ainda teremos semanas difíceis, tá, Roberto? Eu faço análise epidemiológica todo dia. Eu tenho um grupo assessor na Fiocruz e aqui em Campos que a gente faz análises. E essas análises mostraram que teremos em Campos ainda 3 semanas difíceis. Faltam 2, para que a gente possa analisar ainda o final do túnel, tá? Então, a gente teme pelo pior ainda. Perfeito. Agora, o doutor Chab, eu fico surpreendido nesse episódio todo, é um individualismo ainda das pessoas, porque é um momento em que a gente tem que ser muito solidário, né? Tem que pensar de forma assim, muito coletiva. Por exemplo, eu vou falar aqui até uma outra crítica à profissão da gente. Tem colegas jornalistas no Rio de Janeiro aí, Federação de Jornalistas, querendo defender que jornalistas entre nessa questão aí, no grupo prioritário de vacinação, quando eu defendo que não.
Por quê? Tem muita gente que tem que estar na lista de prioridade que não seja jornalista. Eu estou dentro de um estúdio de rádio e televisão fazendo programa. Por que eu teria que estar em linha de frente e ser vacinado? Não, tem gente que está em situação de muito maior risco do que eu. Então, assim, é a forma individualista com que as pessoas acham. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E quando nós estamos assistindo um drama de vizinhos, de amigos morrendo, então isso me deixa estupefato, viu, doutor Chábel? Meu Instagram não para, né? De pessoas que comentam assim, eu estou na linha de frente. Aí todo mundo tá na linha de frente, né? Só que, na verdade, Roberto, eu acho que, poxa, quais são os lugares que não pararam nessa pandemia? Você vê, tudo fecha, mas o supermercado não para, você vê que a farmácia não para, você vê que muitas atividades essenciais não param. E essas pessoas estão trabalhando, estão lá na frente das pessoas. Os servidores que trabalham nas empresas de ônibus estão num lugar de alta transmissibilidade e não estão lá, estão na linha de frente. Então eu acho que a gente tem que fazer uma análise para ver quem são aquelas pessoas que muitas vezes estão sendo não estão sendo vistas, né, pelo poder público para serem também vacinadas. Eu acho que sim, você tem razão, tem uma fila grande na frente ainda. Nessa hora a gente tem que ter bom senso, né? Não é hora pra ter o cara ter esse tipo de comportamento. E o cara quer fazer o quê? Quer se vacinar pra ir pra rua? Pra aglomerar? É a lógica, não tem condições. Doutor Chábel, eu sei que o senhor é professor da Faculdade de Medicina também em Campos. Professor brilhante, faz um brilhante trabalho aí à frente da vigilância sanitária, muito consciente. O senhor é muito didático nessas colocações e é muito bom que a gente faça essa orientação, porque as pessoas nesse momento elas precisam desse tipo de informação. Mas eu quero agradecer ao senhor pela participação aqui no programa e contar com o senhor aqui outras vezes, sempre que a gente precisar fazer esses esclarecimentos, viu? Porque aqui a gente está falando para toda a região dos lagos, para o noroeste do estado, as rádios que estão aí conosco nesse momento, nesse pool, retransmitindo. E esse tipo de informação é o que as pessoas precisam nesse momento para se tranquilizar. Muito obrigado ao senhor, viu? Eu te agradeço a você, Roberto, parabenizo pelo seu trabalho. Seu trabalho é um trabalho de toda a região do estado do Rio de Janeiro e isso dissemina bastante o conhecimento e o aprendizado e que a população precisa mesmo de uma epidemia de boa informação. É isso que nós precisamos para poder estarmos preparados para enfrentar essa pandemia aí. Tá certo, muito obrigado, doutor Chábel. Tá aí a participação do doutor Chábel Cury, ele é médico, ele é subsecretário de Vigilância e Saúde na Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro, mas também é médico em Macaé e tem uma experiência assim vasta nessa questão epidemiológica, tem acompanhado, está na linha de frente, tem feito um trabalho brilhante com relação a isso. A situação é muito grave na cidade de Campos, muito grave em todo o estado do Rio de Janeiro, você viu aí no mapa, a 23ª edição do mapa de risco da Covid-19, que foi divulgada pelo governo do estado. Então você vê essas linhas que estão em vermelho aí, olha, é a região, você acompanha aqui pela plataforma digital do Portal Viu, você está vendo aí a situação em todo o estado do Rio de Janeiro. A situação mais branda, elas estão nos municípios da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Mas você sabe por que é mais branda da região serrana do estado do Rio de Janeiro? Porque não é período de alta temporada na região serrana. Esse período de sol, de verão, as pessoas ainda procuram como destino as praias. Então a região dos lagos, as regiões litorâneas, Rio de Janeiro, é a região onde tem maior número de aglomeração e onde há maior incidência, a maior proliferação do vírus, da Covid-19. Portal Viu. O mundo na palma da mão.